Os irmãos encontraram, digam amém. Diz assim o texto sagrado, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos, ou os meus 2 filhos, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta, e sobre ti e sobre teus filhos deleita o azeite, e em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traza-me ainda vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Podeis sentar. Que Deus continue nos abençoando. Deus concedeu a Eliseu uma porção dobrada de Elias. E quando Deus concede a Eliseu a autoridade de profeta, nós podemos, ao longo do livro dos Segundos Reis, ver alguns milagres que foram vivenciados por meio dele. Deus usou Eliseu em suas mãos para realizar várias maravilhas. Dentre elas, nós vemos o que é narrado aqui em 2 Reis, capítulo 4. Nós podemos ver Deus usando Eliseu para tirar aquela viúva e aqueles filhos de uma situação muito constrangedora, uma situação escassa, uma situação precária. Deus usa Eliseu para tirar uma viúva e 2 filhos da crise financeira. Nós podemos observar que nós não temos conhecimento sobre esta mulher. A Bíblia não nos menciona o seu nome. Nós não sabemos como ela se chamava. Nós também não conhecemos o nome dos seus filhos. Não sabemos como eles se chamavam. Mas a Bíblia, ela é detalhista em nos dizer que aquela mulher, ela era marida ou esposa. Ela tinha um marido. E este marido, ele era um dos profetas que estava a serviço do profeta Eliseu. A Bíblia vai nos dizer que este homem, cujo era esposo, marido dessa mulher, ele veio a falecer. E uma vez que falecendo, ela fica desamparada, porque ela não tem a quem recorrer. Uma vez que seu marido está morto, está falecido, ela fica sozinha com suas crianças. Nós podemos observar uma virtude nesta mulher a partir do versículo 1, quando a Bíblia nos menciona que o seu esposo era um dos que servia a Eliseu, ou seja, ele temia ao Senhor. A primeira virtude que eu posso destacar nesta mulher é que ela era esposa de um homem temente a Deus, o que fez toda a diferença na vida dela. Ela tinha um marido que temia o Senhor.
ela tinha um marido prudente, ela tinha um marido profeta, ela tinha um marido que servia na escola de profetas, pois há quem diga que no tempo dos reis fora ser estabelecido uma escola de profetas. E nessa escola de profetas, os filhos de profetas, como eram chamados, os discípulos, que aos pés dos profetas interpretavam a palavra de Deus, pregava a palavra do Senhor, combatia a idolatria que era fortíssima no tempo. Então nós vemos que, segundo a história, o profeta Samuel foi quem estabeleceu essa escola de profetas. Só que Elias e Eliseu foi quem consolidou a escola. E nesta escola de profetas, nós podemos observar que quando Elias é levado numa carruagem de fogo, e Eliseu recebe a capa de Elias, seu senhor, só naquele episódio havia cerca de 50 profetas junto com eles. Eram 50 profetas que estavam acompanhando Elias e Eliseu. Só neste período. A escola de profetas era grande. E a palavra de Deus, cujo Deus revelava aos seus servos, era propagada. A idolatria era combatida. A feitiçaria era combatida. As heresias eram combatidas. Só daí nós podemos observar o quão prudente essa mulher era. Porque ela era esposa de um homem que não era qualquer homem. Era um homem em que ela mesmo diz para o profeta: tu bem sabes que ele servia a Deus. Ele era temente a Deus. E ele era teu servo, ele era filho de profeta. Ele morreu. Ele morreu. Era uma família desamparada agora. O cenário que ela se encontra é um cenário de desespero. Pois uma mulher naquele tempo não tinha condição física, principalmente quando viúva, de trabalhar, pois o trabalho exigia muito esforço físico. E por esse motivo as mulheres ficavam cuidando do lar, cuidando dos filhos. E quando o marido vinha a falecer, quem ficava responsável por cuidar da viúva eram os filhos. Porém, nesse caso, tudo indica que seus filhos eram crianças ainda, o que impossibilitavam também de trabalhar para poder sustentar a sua mãe. Então ela fica viúva com 2 crianças, desamparada. Ela não tinha fundo de garantia, ela não tinha pedras preciosas, ela não tinha ouro, ela não tinha herança. O profeta não deixou nada para ela, nada. E como ela não tinha nada, a única coisa que o profeta deixou, o marido dela, foi dívidas. E os cobradores vieram para cobrar. Porque a dívida ela chega. E quando o cobrador chega para aquela mulher e pede para ela pagar a dívida que seu marido devia, ela infelizmente não tem condição de dar o devido valor que ele estava cobrando. Nós podemos observar que agora a única forma de ela pagar a dívida seria dando seus filhos como servos, como escravos. Já que os seus filhos não tinham condição de cuidar dela, de trabalhar para sustentá-la, segundo a lei também era permitido que o parente mais próximo remisse ela. Um parente mais próximo deveria casar com ela e deveria sustentá-la. Só que, como ela estava sozinha, tudo indica que ninguém quis remir ela. Ninguém quis colocar ela dentro de casa. Ninguém quis cuidar dela. Ela fica sem opções, diácono André. O filho está prestes a ser entregue como servos e escravos. O marido faleceu, não deixou herança, só deixou dívidas. E só resta uma coisa: vou correr atrás do profeta. Porque ele conhecia meu marido. Ele sabe quem sou eu. E naquele momento, ela correndo o risco de perder seus filhos, em uma situação gravíssima, ela recorre ao profeta. E quando ela recorre ao profeta, a gente vê Deus colocando a mão com providência na vida da casa dela, dentro do lar dela. O que nos dá a entender que toda vez
que nós nos encontramos desamparados, Deus é justo e olha do céu e entra com providência na nossa vida. Deus entrou com providência na vida daquela viúva. Isso mostra o cuidado que Deus tinha pelas viúvas naquele tempo. Então observe, aquela viúva corre até o profeta Eliseu. Interessante, ainda que seja a mão de Deus trabalhando em favor dela, a Bíblia não vai nos mostrar, pastor Adilson, que o profeta vai até ela. Não é o profeta que vai até ela, é ela que vai até o profeta. E todo detalhe faz a diferença, às vezes até os mínimos. Os mínimos detalhes faz toda a diferença. O profeta sabia quem era ela, provavelmente o profeta sabia que ela estava viúva, porque o seu esposo era um dos filhos de profeta, estava convivendo junto com eles. O profeta Eliseu sabia como ela estava enfrentando situações difíceis, mas ele não vai até ela, é ela que vai até o profeta. Olha que curioso, me faz entender que quando alguém quer de Deus uma providência, ele não fica esperando de mão beijada, ele não fica de braços cruzados, porque ele sabe que se ele ficar de braços cruzados diante da crise, a crise vai desfalecer, ele vai matá-lo. Quem quer providência de Deus, ele age, ele faz alguma coisa, ele toma alguma providência, ele movimenta, ele anda, ele corre, ele estende as mãos. Aquela viúva sabia que se ela ficasse dentro de casa, calada, orando, fazendo vigília, fazendo jejum, as coisas iam continuar da mesma forma. Ela disse: eu vou me levantar, eu vou até o profeta, porque eu preciso tomar alguma decisão. Resultado, ela chega até o profeta, e lá no profeta estava a providência de Deus para a vida dela. Aleluia. Quer que Deus entre com ação na tua casa? Movimenta-se, toma uma atitude, toma uma ação. A verdade é que tem muitos crentes hoje que são muito paparicados, agem como se Deus fosse Papai Noel. Eu já disse isso algumas vezes. Só que Deus não trabalha dessa forma, pastor Adilson, porque Deus nunca abençoou o preguiçoso. Deus só abençoa quem tem coragem, quem tem esforço, quem se dedica, quem vai, quem luta, quem vai para a guerra, quem parte para cima. Quando Deus olha para o filho, para a filha dele, e vê que mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando decepções, mesmo enfrentando crises, vê que ele não para, e ele ainda insiste em se dispor para a batalha, Deus dá vitória para ele, Deus dá vitória para ela, porque Deus sabe que ela tem disposição. O que Deus quer muitas das vezes da gente é disposição. O que Deus quer da gente é atitude, uma escolha, uma decisão. Ela se levanta, ela toma uma escolha, ela toma uma atitude, e ela vai até o profeta. Ela não fica parada, ela chega até o profeta e diz: olha, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem era meu esposo, ele estudava junto com vocês na escola de profetas, só que ele faleceu, e agora os meus filhos estão correndo o risco de serem vendidos para pagar a dívida. Estou com meus 2 filhos prestes a serem entregues como servos. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora observe o que Eliseu vai dizer para ela. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: o que te hei eu de fazer? Eliseu diz: o que eu posso fazer por ti? O que é que eu posso fazer por ti? Diga-me, o que tu tens? O que tu tem? Lá na tua casa, o que tu tem lá? Acabou tudo? Resta ainda alguma coisa? Aí a resposta dela é: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Nós e o nosso erro de ser ingrato, desvalorizando o que temos em casa.
Tem muitas pessoas que é dessa forma. Tem esse ato, essa atitude de achar que o que ela tem dentro de casa não presta, de desvalorizar aquilo que Deus proporcionou para ela. O pouco que lhe resta para ela é inútil, insignificante, não tem valor. Infelizmente, vivemos em um tempo que pessoas não valorizam mais o que Deus lhes dá. O que você tem? Não tenho nada. Aí às vezes o indivíduo tem um carro na garagem e está dizendo que não tem nada. O que você tem? Não tenho nada. Às vezes a partilheira ainda tem um arroz, tem feijão, ainda tem um açúcar, e o indivíduo está dizendo que não tem nada. O que você tem? Não tenho nada. Ainda tem o Bolsa Família, até muito. Tá bom. Tá bom que não cortou o Bolsa Família ainda. O Bolsa Brasil. Tá bom. Aquela viúva, ela responde categoricamente: tua serva não tem nada. A resposta, no mínimo, do profeta seria: então não posso fazer nada por ti. Só que ela dá uma vírgula. Ela diz: tua serva não tem nada a não ser uma botija com azeite. Então tu não tem nada. Tu tem uma botija com azeite. Nós e essa nossa falha de desvalorizar aquilo que nós temos dentro de casa. Às vezes a tua bênção está dentro do teu lar e você não está percebendo. Às vezes a bênção de Deus está lá dentro da tua casa e você não está valorizando. Você acha que está lá fora, mas não está, está lá dentro. Às vezes a bênção de Deus está aqui dentro para você e você não está valorizando. Você vai procurar lá para fora. Às vezes a bênção de Deus está na tua porta. Só que você está preocupado, você está dizendo: não tenho nada. Você não valoriza aquilo que Deus está lhe dando, aquilo que Deus lhe proporcionou. O pouquinho que Deus lhe deu e lhe resta, pode ser útil. Pare um pouquinho para pensar sobre isso. Talvez aquele pouquinho que você tem pode ser muito útil dentro do seu lar. Talvez o que você tem na sua vida pode ser útil. Pode ser útil. Tua serva não tem nada, apenas uma botija de azeite. Apenas uma botija de azeite. Para ela talvez era insignificante, pastor. E eu posso observar na Bíblia Sagrada, olha para cá. Com frequência, Deus sempre usa mínimas coisas que aos olhos do homem parece ser insignificante. Quem é que não se lembra de Moisés? Moisés, por exemplo, tinha apenas um cajado na mão. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, que tu tem nas mãos? Eu tenho apenas um cajado. Pois é, isso é o suficiente. Estende sobre o mar e o mar vai se abrir. Moisés estende os mares e as mãos e o mar se abre. Moisés estende o cajado e o mar se abre. Quem é que não se lembra de Pedro e os discípulos? Tudo que eles tinham no barco era apenas uma rede. Jesus disse: então pega essa rede e joga do outro lado do barco, porque vocês vão pegar peixe, peixe com abundância. Aleluia. Tudo que Davi tinha diante de Golias era uma funda, mas para Deus foi suficiente para derrubar um gigante. Aleluia. Deus não coloca problema e dificuldade naquilo que você tem, ainda que seja insignificante, ainda que seja aparentemente pequeno, ainda que seja aparentemente inútil, mas para Deus é suficiente para poder fazer um milagre dentro da tua casa e na tua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que você tem pode ser inútil, mas é o que Deus quer usar para poder fazer a diferença e providenciar um milagre. O que você tem pode parecer pequeno, mas o que você tem é o suficiente. Pastor, o que é? A fé. A sua fé é suficiente para poder mover os céus em teu favor. Você talvez não pode ter dinheiro, você não pode ter dinheiro, você não pode ter banco imobiliário, você não pode ter móveis de alta classe, você não pode ter dinheiros investido em fundos, mas se você tem fé,
é suficiente para Deus mover as mãos e fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu te convido a partir de hoje a exercitar a tua fé, colocar diante de Deus e dizer: Deus é o Deus de providência, e Deus vai entrar com ação lá na minha vida, porque eu sei que talvez para o homem pareça impossível, talvez para mim pode parecer desacreditável, mas Deus ainda tem poder para usar mínimas coisas para fazer toda a diferença. E se Deus usou um cajado para abrir o mar, uma funda para derrubar um gigante, uma rede para poder pescar peixes, uma criança com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Deus também tem poder para usar a tua vida como um instrumento na mão dele, e vai chegar a providência na tua casa, porque Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que age no sobrenatural. Aquela viúva pouco imaginava do que poderia acontecer. Talvez a esperança dela havia desfalecido. Ela chega até Eliseu: o que é que tu tens? Tua serva só tem uma botija de azeite. Aí Eliseu olha para ela e diz assim: ó, pastora Edilson, então vai, pega os teus filhos e pede emprestado vasos. Pega emprestado vasos. Faz o seguinte: entra dentro do teu quarto, fecha a porta e comece a usar aquele pouco de azeite que tu tem na botija e derrame sobre os vasos. Ela falou: tá bom. Só que o curioso é que quando ele manda ela pegar o vaso emprestado, ela não vai pegar os vasos emprestados com a família. É com a família? É com a família? É com os vizinhos. Vai e pega vaso emprestado com os vizinhos. Aí ele é detalhista, ele fala assim: ó, não pouco. Ele está falando, é para pegar muito. É para pegar muito. Pega muita vasilha lá com teus vizinhos. Já imaginou se ela não tivesse os vizinhos à sua disposição? Você já pensou se ela fosse aquele tipo de mulher barraqueira, que os vizinhos não gostam de ficar por perto? Já brigou com todo mundo da rua, já brigou com o vizinho da esquerda, com o da direita, o vizinho da retaguarda já jogou a água na casa dela, o vizinho da frente também, todo dia é uma briga lá. Você está colocando meu carro na garagem, rapaz, está atrapalhando minha entrada aqui. É aquela briga, aquele tropé. Já pensou se ela fosse aquele tipo de vizinha que vivia intrigada com o pessoal, com a sociedade? Você acha que ela tinha ganhado a bênção ou perdido? Tinha perdido a bênção. Olha para o seu irmão de canto de olho e fala assim: como é que está os teus vizinhos? Você está de bem com eles? Eu falo assim para ele: ó, cuidado, porque quem você menos espera pode ser um canal de bênção para a tua vida. Viu? Como é que está a tua vida com teus irmãos? Você está em comunhão? Porque este irmão, que talvez você não está em comunhão com ele, pode ser um canal de Deus para a tua vida e você não está percebendo. Aleluia. Às vezes a gente tem a besteira, irmão, de ficar tentando fazer divisão. Às vezes a gente cai na besteira de ficar tentando fazer acepção de pessoas. Esse é o maior erro. É burrice, mano, é tolice achar que um é diferente do outro. Enquanto você está pré-julgando aquele que está do teu lado. Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Deus está enviando uma bênção para te abençoar por meio daquela pessoa. E você não está sabendo. Aleluia. Então com quem você menos espera, pode ser aquela pessoa que Deus está usando para poder te abençoar e vai ser um canal de bênção para a tua vida. Aleluia. Então começa a fazer as pazes, viu, com teu vizinho lá. Chega lá, pede perdão para ele, pede perdão para ela. Faz as pazes com teus irmãos. Faz a paz com o obreiro. Me perdoa.
porque eu sei que o Senhor pode ser um canal de bênção para a minha vida. Vamos ficar de boa, vamos ficar tranquilo. Vai e pede vasos emprestados para os vizinhos. Só que tem um detalhe, não é para pedir pouco, é para pedir muito. O profeta deixa claro que não é para pegar pouco vaso, pelo fato de que as bênçãos de Deus, quando ela não vem em pouca medida. Sempre as bênçãos de Deus vêm de forma transbordante, recalcada e sem medida. As bênçãos de Deus que viria sobre aquela viúva seria tão grande que ele falou: olha, não é pouco, é muito. Pega muito vaso, pega muito emprestado. Não é para pegar pouco. Só que o curioso é que ele não dá uma quantidade exata. Círculo de oração. Ele não fala a quantidade de número de vasos. O que é pouco para ele? 50? Ou 20, 70, 100, o que é pouco para ele? Como é que tem como você tirar uma medida de uma coisa que não tem numeração? O que é alto para você? 1 metro, 2 metros, 3 metros? O que era pouco para o profeta? Ela não sabia. Só que ele diz, não é para pegar pouco, pega muito. Só que ele não dá a quantidade exata. Isso nos dá a entender que ele está falando assim para ela, ó, tu vai pegar os vasos, só que vai depender da tua fé. O tanto de vasos que tu pegar, vai ser o tamanho da bênção que Deus vai te dar. Se ela pegasse pouco vaso, Deus ia abençoar só com pouco vaso. Se Deus tivesse olhado do céu e dito para ela, olha, pega 300 vasos, ela tinha pegado 300 e Deus teria abençoado os 300, Deus teria multiplicado, os 300 vasos estariam cheios, só que o profeta não deixa claro, a mulher não sabe qual é a quantidade, porque vai depender dela, da fé dela. Será que a quantidade de vasos que eu pegar vai realmente ser preenchido? Será que a quantidade de vasos que eu pegar emprestado com os vizinhos vai realmente ser transbordado? Ela fica preocupada, mas ela pega, e na medida da fé dela, a quantidade de vaso que ela pega emprestado, é a quantidade da bênção de Deus que vai ser derramada sobre a vida dela. Aleluia. Eu quero abrir aspas aqui para dizer que vai depender muito, mas muito mesmo, da sua fé, do tamanho da fé que você tem. Será que você crê e acredita que as bênçãos de Deus vai ser transbordante na tua vida? Ou você tem uma fé medíocre e acha que as bênçãos de Deus vai vir pincelada, vai vir de gotinha, vai vir de pouquinho? Será que a tua fé em Deus é suficiente para você dizer, eu acredito que até agora eu estou apenas com uma botija de azeite, mas amanhã Deus vai fazer transbordar e eu vou ter milhares, eu vou ter centenas, eu vou ter muitas vasilhas para ser preenchidas, para ser transbordada, porque eu creio e acredito que Deus tem bênção sem medida para mim. Se Deus perguntasse para você aqui nessa noite, qual é o tamanho da bênção que você quer? Qual seria a sua resposta? Tem pessoa que fala assim, ó, às vezes, a pessoa chega assim, ó, pastor Adilson, o senhor vai lá na loja, escolhe um terno que eu vou pagar para o senhor. Deus está me tocando no coração pagar um terno para o senhor. Aí o senhor vai lá e fica meio sem graça. O irmão vai gastar tanto dinheiro comigo. Eu gostei desse terno, só que é caro demais. Eu vou pegar esse aqui que é mais simplesinho. Pegar esse aqui que é mais simples. E aí vai, compra o terno mais simples. O irmão paga. Fala, irmão, eu pensei que você ia escolher um terno de luxo, aquele terno bom. Não, eu queria esse aqui mesmo. Aí você fica com ele. Só que não sabia o pastor Adilson que o irmão estava com mais de R$2.000 no bolso para pagar o terno. E o terno que o senhor tivesse escolhido, ele iria pagar porque ele deu a palavra. Deus às vezes faz assim com a gente. Deus fala, ó, qual é a bênção que você quer? Não, senhor, só um carrinho mesmo, sabe, simplesinho. Não precisa ser aquelas coisas assim. Aí Deus dá. Deus faz desse jeito. O irmão quer só um carrinho simplesinho mesmo? Então tá bom. Tem jovem, aqui não tem jovem. Mas deixa eu falar, tem jovem que às vezes
Deus fala, ó, pede. Qual é o marido que tu quer? Fala, não precisa ser bonito, Deus. Precisa só ter caráter, assim. Aí quando chega um feinho, ela não quer, né? Sendo que dias para Deus que não precisava. Aí Deus falou, tá aqui, né? Tá aqui. Quando Deus propôs diante de você a decisão e a escolha para você optar, decidir e tomar, meu irmão, escolha a melhor parte. Escolha o melhor de Deus para a tua vida. Eu falei, eu vou vestir o melhor sapato, em nome de Jesus. Eu vou usar uma camisa boa, eu vou usar uma saia boa, eu vou usar o melhor perfume, é Coffee, é da Boticário. Eu vou andar aí com penteado no linho, porque Deus vai me dar uns creme bom. É assim. Tem que ter fé. Tem que ter fé ou não tem que ter, pastor Adilson? Aí Deus olha lá do céu, a gente fica com aquela fé medíocre. A gente fica com aquela fé pequenininha. Não, qualquer coisa que vir tá bom. E Deus está olhando e dizendo, você não está crendo no meu poder. Você não está crendo no que eu posso fazer na tua vida. Eu posso fazer o que você está pedindo e muito mais, aleluia. Aquela mulher, ela foi pegar vasos emprestados. E ela pegou uma boa quantidade. Ela falou, eu vou pegar o máximo de vasilha que eu puder, porque eu sei que todas elas vão ser cheias. Ela vai, pega, entra no quarto. Aí ela começa a pegar o azeite, colocar sobre os vasos. Coloca no primeiro vaso, encheu. Mamãe, o outro vaso ainda tem azeite. Então traz mais um. Coloca o vaso, encheu. Mamãe, no vaso ainda tem azeite. Traga outro. Foram trazendo. Quando chegou no último vaso, aí ela estava animada. Já traga mais o outro. Ela falou, não, acabou. A Bíblia diz que ela fala, traga mais um. Aí ele disse, não, mas acabou já. A senhora estava tão empolgada que nem percebeu. O negócio estava bom. O azeite estava transbordando. Aí a Bíblia diz que na hora que o menino fala, acabou, aí a Bíblia diz, o azeite cessou, parou de transportar. Aleluia. Deus, Ele sabe a quantidade exata que nós precisamos. Aquilo que é suficiente. Mas o que é suficiente para você? Tem pessoa que se contenta com pouco. Não, para mim, isso aqui é o suficiente. Tá bom. Então Deus vai te dar isso, porque Ele sabe que é suficiente. Para Paulo, ele dizia, a tua graça, Deus me basta, a tua graça é suficiente. Para Paulo, a graça era suficiente. Para o centurião, ele disse, Senhor, basta uma palavra, só uma palavra é o suficiente. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra é suficiente. Para você, o que é suficiente? O que é suficiente para você? Porque Deus quer agir nessa medida. O que é suficiente para você? Me lembrei de um pastor. Ele falou que ele não queria muita coisa, ele queria só o suficiente, né? Aí quando ele falou assim, irmãos, eu queria só o suficiente, só uma Hilux mesmo, uma caminhoneta, uma casa boa com piscina, só isso, suficiente. E condição para sustentar, é o suficiente. É o suficiente. É assim que Deus gosta. Deus olha do céu, né? Então tá bom, é o suficiente, é isso aí, né? O que é o suficiente para você? Para aquela mulher, ela pegou o suficiente. Ela pegou azeite, ela pegou vaso, os vasos transbordaram. E aí quando ela volta para o profeta, ela diz, olha, funcionou o negócio. Deus abençoou. O azeite transbordou. E aí, deu de encher todos os vasos? Encheu. O que eu faço agora? Agora, tu pega o azeite que tu tem, vende. Vende tudo. Vender tudo. Tudo. Para vender tudo. E pagar a tua dívida. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivam do resto. Do resto. É aqui onde a gente tem que dar um glória a Deus. Porque a bênção de Deus foi tão grande, mas tão grande que pagou a dívida
E ela e os filhos foram sustentados pelo resto. O resto da bênção foi suficiente para poder sustentar uma viúva com 2 filhos pelo resto da sua vida. Aleluia. O resto foi suficiente para ela viver, porque o resto não era apenas um resto, pastor Adilson. O resto era o resto de uma bênção sem medida, de uma bênção que foi suficiente para pagar a dívida dos credores, para sustentar a viúva, para sustentar os filhos. Era Deus olhando do céu e dizendo: mais uma vez eu agi com providência na vida de